Como ela termina? Autor Orfeus para ler 4 minutos, publicado em 11.11. 2021 atualizado em 11.11. 2021. Há 200 anos, os nomes desse casal amoroso de personagens de livros eram conhecidos por todos os amantes, muito menos pelos amantes da leitura. Dizia-se que várias moças que sofriam de amor não correspondido iam se afogar ou realmente se jogavam no lago, imitando o bom exemplo da pobre Lisa de Caronzin. Os escritores da moda imediatamente começaram a escrever livros completamente imitativos dedicados ao mesmo tema da moda de amor infeliz. Entre heróis de sentimentos refinados, e os nobres cavalheiros descobriram que as moças do povo comum também eram capazes de ter sentimentos elevados, embora isso não afetasse sua atitude em relação às moças da aldeia reais e não fictícias. No entanto, a própria Lisa não era uma camponesa nem uma serva, mas simplesmente vinha de uma família muito pobre e também era órfã, sendo o único sustento de sua meia-idosa vender flores silvestres colhidas nos bosques próximos para ganhar a vida, e muito tocante e romântico, nada parecido com pastorear vacas, colher centeio, amamentar crianças ou esfregar o chão. Na realidade, porém, provavelmente havia muito poucas garotas assim, mesmo em Moscou, ricas e prontas para pagar por todos os tipos de caprichos. E a infeliz Lisa de Caronzin fala na mesma linguagem artificial e exaltada, que pouco difere da fala livresca de seu amado Erastus. E bem diferente do dialeto das verdadeiras camponesas. Mas não importa o quanto Lisa seja nobre e adorável, o resultado do amor entre a garota comum e seu amante nobre e predeterminado desde o início não promete nada de bom. E não apenas porque Lisa é uma garota ignorante e pobre, e seu namorado é um homem rico e aristocrático que deve se casar com uma garota de seu próprio círculo para não se tornar um objeto de ridículo e desprezo universal. E não e porque os contemporâneos de Caronzin gostavam não apenas de enredos emocionantes, mas também de desfechos trágicos, de preferência com a morte de pelo menos um dos personagens. Mas também porque, nesse casal, apenas Lisa leva o amor a sério, enquanto para Erastus, corrompido por romances leves e leituras leves, o amor da infeliz Lisa é mais um elo na cadeia de seus triunfos amorosos e mais uma aventura. Ela se joga no lago depois de saber que seu amante infiel encontrou uma noiva rica e nobre. Ele continua a viver, mesmo que às vezes seja atormentado pelo remorso. De qualquer forma, a julgar pelo comportamento de Erastes, ele não se esqueceu de sua infeliz amante, embora formalmente tudo esteja em ordem. O contraste entre os camponeses corruptos, embora educados, ricos e ignorantes, mas naturalmente virtuosos, e típico não apenas da virada dos séculos XVIII e XIX, quando o conto de Caronzin nasceu, mas também de épocas literárias mais distantes, quando o realismo já estava triunfando na literatura. Traços desse padrão podem ser encontrados nas obras de escritores de aldeias soviéticas, incluindo aqueles que conheciam a vida rural real por experiência própria, e em livros de aventura sobre o amor de um homem branco e uma bela selvagem, e em anúncios de casamento modernos, cujos autores têm certeza de que a pobreza e a natureza intocada da noiva garantem automaticamente sua fidelidade e moralidade. Na verdade, nem todos os moradores da cidade e nem mesmo todos os nobres e homens ricos eram canalhas, e os costumes reais dos vilarejos, mesmo nos velhos tempos, eram muito mais simples. E claro que havia muitas moças do campo que cediam ao assédio de seus senhores, mas elas não eram tão proibitivamente ingenuas quanto a pobre Lisa. Mas se ela tivesse sido mais cínica ou, pelo menos, mais calculista, dificilmente teria se jogado no lago, incapaz de viver após a traição de seu não tão traiçoeiro quanto fraco e frívolo Erastus. Todos os infortúnios de Lisa começaram com o fato de ela ter confiado em Erastus sem pensar duas vezes e depois ter se entregado a ele, em vez de dispensar o galante pretendente com uma torrente de palavras espirituosas. Mas se ela tivesse um caráter diferente, Caronzin não teria nada sobre o que escrever, e talvez os escritores russos dificilmente desenvolveriam o tema das camponesas ingenuas seduzidas por um jovem e belo barão ou um oficial viajante. Portanto, vamos nos solidarizar com a infeliz Lisa, mas não vamos aprender com sua ingenuidade e fraqueza, que levaram a garota abandonada
Há um fim triste, mas natural,